Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos em mais uma aula desta formação teológica. A aula de hoje tem um tema importantíssimo, é a aula de número 122. Estamos terminando o módulo 10. Esta aula vai tratar sobre a importância do perdão no casamento e na família. Você tem o costume de perdoar em família? Você tem o costume de perdoar o seu cônjuge por uma falta, uma falha que eventualmente aconteceu? Você sabe que isso é uma prática que nós devemos ter diariamente, conceder perdão? Porque o perdão vai manter a unidade em meio à imperfeição. Sem perdão, a convivência se torna insustentável na casa, no lar, na família. O perdão ele é importante porque ele promove cura, ele promove crescimento, maturidade e ele estabelece um ambiente de graça. Você sabia disso? Então, já iniciando essa aula, eu quero começar com um ponto importante. O perdão como mandamento de Deus. Perdão como mandamento de Deus. O perdão no contexto familiar não é uma sugestão, é uma ordem divina, enraizada, estruturada no próprio caráter de Deus. Perdoamos não porque sentimos, mas porque fomos perdoados. Eu estou sentindo que eu devo perdoar. Eu não estou sentindo de liberar perdão para fulano de tal. Não, não, não. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Nós escolhemos perdoar. Nós escolhemos. E quando a gente perdoa de forma sincera e genuína, aquilo não nos machuca mais. Você pode lembrar do ato do ofensor, mas aquilo não vai te machucar. Por quê? Porque você resolveu e liberou perdão. Colossenses 3,13 vai dizer assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deixa eu trazer a definição de perdão. Perdão é conceder remissão de qualquer ofensa ou dívidas. Desistir de qualquer reivindicação. Desculpar um erro ou uma ofensa. O perdão é uma atitude do coração através da qual absolvemos e liberamos o nosso próximo de uma falta, ofensa ou dívida. Olha que conceito sobre perdão. O perdão só existe porque somos humanos e falhamos com muita frequência com Deus, conosco e com aqueles que estão à nossa volta. Aí você deve estar se perguntando aí, por que perdoar? Vamos considerar Efésios 4, verso 32. Olha que poderoso. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, presta atenção, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deixa eu chamar a atenção aqui. Vamos considerar. Primeira coisa, porque Deus já nos perdoou em Cristo Jesus, esse já é um motivo maravilhoso para a gente perdoar as pessoas que nos têm ofendido. Todo aquele que nos tem ofendido. Um segundo ponto aqui sobre perdão, sobre liberar perdão. Porque é um mandamento do Senhor. Vou ressaltar mais uma vez. Mandamento do Senhor. A Bíblia não nos permite escolher se devemos ou não perdoar. É uma ordem. Aí entenda isso. Aquilo que vem como ordem do Senhor é para ser cumprido de maneira inteligente, racional, guarda isso, porém, sem colocar em dúvida sua veracidade. Brigas, desentendimento, iras, mágoas, separações acontecem todos os dias. Por isso, ele se torna tão importante para mantermos saudáveis os nossos relacionamentos. O perdão é importante. Ele deve ser concedido diariamente. Falar de perdão
ele é muito fácil, não é mesmo? Ele é muito fácil. Porque é uma atitude nobre, que engrandece o ser humano. Porém, contudo, todavia, entretanto, é difícil vivê-lo, não é mesmo? Mas é algo que eu e você, nós devemos praticar. E ele, deixa eu voltar à questão do casamento, e ele é um dos pilares que sustenta o casamento. Duas pessoas convivem juntas e a necessidade de perdão, ela tem que ser algo constante. E se for necessário, você tem que perdoar diariamente. O perdão é um remédio amargo. Você pode até encarar dessa forma, mas aí eu quero te dizer, ele proporciona uma doce cura para a alma. Você sabia disso? Se você falar que ele é amargo na boca, conceder um perdão, mas ele vai produzir cura na sua vida. Olha que importante. Lewis Smith vai dizer o seguinte: perdoar é dar liberdade a um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro era você mesmo. É o que eu falei no início dessa aula. Perdoar é dar liberdade a um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro era você mesmo. Sabe como? Você acha que não liberando perdão você vai manter uma pessoa cativa? Usa essa ilustração. Quando eu não libero perdão, eu estou mantendo uma pessoa cativa, em grades, em cadeias. Mas você está junto com ela. Você pode até estar do lado de fora dessa cadeia. Mas você está junto. Mas quando você libera perdão, ela é liberta, ela é liberada. E você também. Você não precisa lá ficar vigiando na cadeia. Entendeu essa ilustração? Olha que interessante o que Lewis traz para nós. Você está sendo prisioneiro igual ela. Então libere perdão, libere. O cristianismo não se baseia na supressão nem na repressão, mas na confissão e na liberação de perdão. A confissão dos nossos pecados é essencial para a salvação. A confissão dos nossos pecados, daqueles que nos atingiram, é essencial para produzir perdão. E o perdão é indispensável para gerar o verdadeiro amor. Se necessário for, 70 vezes 7, como Jesus nos ensinou. Muitas vezes, aí eu te entendo, quando você vai falar assim, é difícil oferecer perdão com nossas próprias forças. É por isso que precisamos de Deus. Precisamos que Ele nos ajude a perdoar. Jesus Cristo pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo a nós. E por intermédio do seu poder que somos capacitados a perdoar como Ele. Não é no seu título, não é na sua força, não é na minha força, não é no meu título que nós vamos fazer isso. Mas é nele. É nele que nós vamos conseguir a força, nós vamos conseguir a ajuda para liberar perdão. Quando Deus nos perdoa, Ele esquece. Olha só o exemplo que nós temos. Quando Deus nos perdoa, Ele esquece para sempre dos pecados que cometemos, pois todos são lançados onde? Nas profundezas do mar. Está lá em Miqueias 7, no verso 19. Deus lança tudo, todos os nossos pecados lá, quando Ele nos perdoa. Ele esquece. Timothy Keller, no seu livro O Significado do Casamento, ele vai afirmar: se você não está pronto para perdoar, você não está pronto para amar. Você que está casado e não libera perdão, você não está amando o seu cônjuge. Libera perdão, é um ato de amor. No casamento e na família, onde convivemos de tão perto, perdoar se torna um exercício diário, necessário. Vou repetir mais uma vez o que eu já falei no início dessa aula e de outras aulas. Perdoar é um exercício diário e necessário, pois todos nós falhamos, não é mesmo? E todos nós precisamos da misericórdia. Deixa eu trazer um exemplo prático disso, para ilustrar. Um marido que responde de uma forma ríspida no fim do dia e uma esposa que decide perdoar em vez de retalhar, está obedecendo a Deus.
e protegendo o vínculo da aliança. Talvez o marido cansado, com o estresse de uma atividade ou de uma situação do trabalho, da atividade profissional, chega em casa e nem percebe, porque está cansado, com a cabeça quente, e dá uma resposta dura, ríspida. E a esposa, com muita sabedoria, responde de uma outra forma. Está até liberando perdão. É assim que tem que ser. Por isso protege a aliança. E qual é o impacto do perdão no casamento? O perdão tem um poder restaurador. Ele reconstrói pontes quebradas, restaura a confiança, desarma o orgulho, aprofunda a intimidade, tira todo o peso. Como perdoar? Você deve estar perguntando aí. Se abrindo para Deus, deixando o Espírito Santo agir, dispondo-se inteiramente, tendo prontidão para perdoar, independente das emoções. Perdoar, vou repetir, perdoar é uma decisão o quê? Racional. Não devemos dizer, eu não consigo perdoar, então não vou perdoar. Eu não sinto de perdoar, então eu não vou perdoar. Devemos dizer assim, eu não consigo perdoar por mim mesmo, mas me disponho a perdoar, deixando o Espírito Santo de Deus operar em mim. Eu posso declarar isso. E eu creio que o Espírito Santo vai envolver e vai produzir essa disposição em perdoar. O Gary Chapman, das 5 Linguagens do Amor, ele vai dizer assim, ao falar sobre os ciclos de conflito e reconciliação, isso nos ensina que o perdão real abre caminho para o amor fluir novamente, pois cura as feridas causadas pela imperfeição humana. Um perdão real, um perdão genuíno, ele abre caminho, ele cura, ele sara. Casais que cultivam uma cultura de perdão vivem com mais leveza. Eles sabem que errar faz parte, mas reconciliação também. Deixa eu dizer alguns benefícios do perdão. Já disse alguns ao longo dessa aula, mas eu quero ressaltar aqui. Perdão sara, fortalece e amadurece a união conjugal. O perdão liberta das doenças físicas, emocionais, espirituais causadas pela falta de perdão. Quantos testemunhos existem de pessoas que concederam perdão e foram curadas de enfermidades? Pode procurar na internet que você vai encontrar. Talvez até na comunidade cristã que você serve, né, que você reúne ali, você já deve ter até uma história dessa. Perdão faz renascer a chama do amor e sustenta o casamento. Seu viver perdoador servirá de modelo e ensino para os filhos. Precisa ensinar a cultura do perdão para os filhos. O perdão sustenta o diálogo e a unidade conjugal. O perdão nos fortalece e nos aproxima de Deus. Porque Ele deu o primeiro exemplo, Ele é o modelo para nós. E aí, meu irmão, deixa eu trazer um exemplo prático aqui. Um casal que escolhe não resolver uma situação, não perdoar e deixa o dia virar. Você já viu aquela situação que a cama, parece que a beirada da cama, ela fica enorme. E aí o esposo vai para a beirada, a esposa vai para a beirada porque eles estão brigados, eles não resolveram a situação, não concederam perdão um ao outro e o meio fica assim, parecendo um grande latifúndio. Grande, espaçoso. Você sabe quem deita aí no meio? É o inimigo das nossas almas. É ele que deita nesse meio. Então, meu irmão, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Aconteceu uma situação, resolva no mesmo dia. Não vão dormir sem resolver uma questão. Conversem de forma madura e tranquila. Amém? Glória a Deus. Eu creio que você está aprendendo muito. O verso que eu citei é Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa virar o dia sem resolver uma questão. Porque senão volta lá naquela ilustração que eu trouxe para você em uma aula atrás.
onde eu perguntei, um copo ele transborda com a primeira ou a última gota? Se você assistiu de forma atenta àquela aula, você vai responder que um copo ele transborda com a primeira gota que não foi resolvida, a primeira gota que não foi resolvida e o perdão não foi concedido. Amém? Entendeu? O que o perdão não é? Deixa eu chamar a sua atenção para esse ponto aqui. Perdoar não é fingir que não houve um erro. Não é justificar um comportamento abusivo ou negligente. Também não é esquecer nem processar ou impor reconciliação imediata. Jesus nos advertiu seriamente no sentido de que, quando formos orar, primeiro temos que perdoar os outros. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a pedir a Deus que nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Portanto, perdoar não é um ato opcional. Ou escolhemos perdoar e assim obedecemos a Deus, ou decidimos não perdoar. E, portanto, aí você já sabe, nós desobedecemos a Deus. Nós escolhemos rebelar diante do Senhor. Então, meu irmão, escolha vida, para a sua família, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Perdoe. Ah, não, quem perdoa é só Deus. Eu já ouvi isso muito, viu, meus irmãos? Deus perdoou através de Cristo Jesus. E isso é um ensino para mim e para você. Perdoar os nossos irmãos. E, de novo, vou ressaltar, como Jesus diz, se precisar, se necessário, 70 vezes 7. Nós temos que seguir o exemplo do nosso Pai. Perdoe. Tem uma situação para perdoar? Perdoe, libera perdão. O mais difícil que seja. Se tiver necessidade, busca a ajuda de um líder maduro da sua comunidade de fé, para que você possa resolver essa questão e até liberar perdão. Amém? Glória a Deus. Benção. Vamos avançando? Perdoar como Deus perdoa é algo que só conseguimos realizar pelo poder do seu Espírito, mediante o Espírito Santo. Por isso, Jesus nos ordena que perdoemos, mas somente depois de estarmos cheios do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar a perdoar de forma divina. Hernandes Dias Lopes vai dizer no livro Restaurando a Família, na verdade, ele vai nos advertir que perdão não é passar pano, mas sim liberar a pessoa da dívida emocional, confiando na justiça de Deus, confiando na justiça de Deus, sem alimentar o ressentimento. Ou seja, perdoou, está perdoado. Você não tem que voltar e ficar ali, alimentando aquela situação. Perdoou, perdoou. Acabou. Aquilo, se você lembrar do fato, da ofensa, aquilo não tem que te machucar mais. Você resolveu. Não deixe o inimigo trazer à tona, trazer à sua mente aquilo que já foi resolvido como se não tivesse sido resolvido. Tá? Silencie o inimigo e manda ele embora. Com autoridade. Com autoridade. Deixa eu trazer aqui benefícios espirituais e até mesmo emocionais quando a gente perdoa. O perdão liberta tanto quem oferece quanto quem recebe. Você sabia disso? Deixa eu repetir. O perdão liberta tanto quem oferece quanto quem o recebe. O perdão, rompe ciclos de amargura e ressentimento. O perdão abre espaço para o Espírito Santo restaurar corações. O perdão cura feridas emocionais e renova vínculos conjugais. O perdão reposiciona a família na rota da paz, da graça e do crescimento. Jaime Kemp, em Sua Família Pode Ser Melhor, esse livro aqui que eu já indiquei, ele diz o seguinte, ele afirma, na verdade, guardar mágoas é como tomar veneno esperando que o outro morra. Você sabia disso? Deixa eu repetir. Guardar mágoas é como tomar veneno esperando que o outro morra. Mas perdoar é lançar fora o peso e
retomar o caminho com liberdade, com leveza. Fecha aspas aí. Importante, né? Isso tem que ser uma prática que deve ser exercida, deve ser um exercício diário, diário. Não existe perdão sem prática. Os pequenos atritos do dia a dia precisam ser tratados com rapidez, antes que se tornem barreiras emocionais. Gary Chapman, ele vai dizer mais uma vez, e na verdade ele vai sugerir até, que o casal desenvolva o hábito de expressar arrependimento de forma clara, objetiva e pedir perdão com arrependimento sincero, genuíno. Segundo ele, a frase "me desculpe" só tem valor, ou "me perdoe" só tem valor quando há arrependimento genuíno e escuta do impacto causado. Você precisa ouvir. O Lucas 17 vai dizer, o que Lucas 17 vai dizer no verso 3 e 4. Se o seu irmão pecar contra você, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Nosso papel é perdoar. É perdoar. Amém? Está compreendendo essa aula? Que aula importante, confrontadora, talvez até difícil, mas é preciso que você compreenda. E aí eu quero tratar o último ponto para a gente finalizar essa aula. Perdão como testemunho cristão. Famílias que praticam o perdão se tornam testemunhas vivas do Evangelho. Elas revelam ao mundo que o amor de Cristo é capaz de vencer o orgulho, curar feridas e reconstruir lares. João 13,35 vai dizer assim: nisso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E quando a gente ama uns aos outros, a prática do perdão não é algo difícil. Não fica difícil. Não fica difícil. Sherry Fuller, que eu já apresentei aqui para vocês, do livro Quando as Mães Oram, ela conta a história de mães que perdoaram cônjuges e filhos com o coração ferido e que, em vez de guardar rancor, transformaram a dor em oração e o ressentimento em reconciliação. Isso não só salvou seus lares, mas serviu como luz para outras famílias. Outras famílias. Por isso a gente precisa ter uma vida assim, olha, no altar, uma vida de oração, uma vida de entrega, porque se a gente tiver isso, o perdão não vai ser difícil de ser concedido. Não vai ser. Amém? Deixa eu trazer um exemplo prático para você. Uma família conhecida pela sua graça e capacidade de recomeçar inspira outras famílias da igreja a lidarem com suas próprias crises sem medo ou vergonha. Então, meu irmão, minha irmã, você pode ser exemplo para outras pessoas, para que elas pratiquem o mesmo, liberem perdão, inclusive em situações de conflitos piores, difíceis de lidar. Então, pratique o perdão. Deixa eu resumir essa aula aqui em alguns pontos, para te relembrar. Uma aula importante. Se for necessário, assista ela mais de uma vez. O perdão é mandamento de Deus. Deve ser praticado no casamento, na família, no dia a dia, inclusive no seu trabalho, com expressão de graça. De graça. O perdão restaura a aliança conjugal, cura as emoções, cura o coração e protege os relacionamentos contra o endurecimento emocional. Perdoar não é ignorar, não é esquecer o que foi a ofensa, aquilo que o ofensor fez. Mas é decidir não cobrar a dívida emocional. É decidir não cobrar a dívida. Você, quando libera perdão, você lembra da situação, mas aquilo não te machuca mais. A prática diária do perdão evita acúmulos perigosos de situações e fortalece a vida espiritual. Famílias que perdoam revelam o amor de Cristo de forma visível e transformadora. Vamos para casa para você.
Tem alguém aí no seu coração que precisa receber um perdão? Se tiver, hoje ainda, ligue. Isso vai ser um exercício muito bom para você. Porque um dia você vai orientar e vai aconselhar pessoas que façam isso que eu estou te orientando agora. Mas viva esse processo. Tem alguém aí que você precisa liberar perdão? Se possível, encontre com ela, então ligue para ela e libere perdão. Amém? Glória a Deus! Terminamos mais uma aula, a penúltima aula deste módulo 10. E na aula de amanhã, nós vamos ver um assunto importante. Como lidar com as pressões externas na família? Você não pode ficar de fora. Então, te vejo amanhã em mais uma aula dessa formação teológica do módulo 10. Fica com Deus. Deus abençoe.